Olá, é com grande satisfação que a Voz Contábil traz hoje para falar um tema super interessante, fusão, cisão e incorporação, com enfoque da NBCTG 2002 de 2018, emitida pelo CFC, a Cristiane Ferraz e o Elias Wagner. Tá? Nós vamos aqui comentar sobre esse tema que, além, né, de ser muito importante para a profissão contábil, ele tem um enfoque societário muito grande. Então, Cristiane, nós vamos falar também das questões tributárias e Elias, das questões societárias, ok? A Junta Comercial de Minas Gerais, ela já tem um enunciado que trata principalmente de laudos de avaliação a valor contábil. Esses laudos, eles são emitidos, né, elaborados por profissionais da contabilidade ou empresas especializadas, e eles devem estar sempre atendendo à independência, principalmente a independência, que trata a NBC-TG 2002 de 2018. Então, a gente vai falando isso ao longo da nossa conversa, mas, primeiro, eu queria que a Cristiane comentasse para a gente, na perspectiva dos padrões internacionais de contabilidade, Cristiane, a qual as empresas brasileiras estão inseridas, quais são as exigências e o impacto do laudo contábil nesses processos. É um prazer estar aqui, agradeço imensamente pelo convite, é um prazer estar aqui com a Rosa, minha eterna mestra. Obrigada. E poder abordar esse tema, que é um tema de extrema relevância para a nossa classe contábil, uma vez que nós temos uma perspectiva internacional que tem ligação direta a essa exigência dos laudos. A Lei 11.638 trouxe para o Brasil a realidade dos padrões internacionais de contabilidade, aonde que toda e qualquer empresa brasileira está obrigado a adotar esses padrões, sendo eles divididos em 3 grandes grupos. Primeiro, o IFRS Full, que são para as empresas de grande porte, para as empresas de médio e as empresas de pequeno porte. Então, nós temos uma realidade em que toda empresa ela tem que se adaptar. E nós tivemos uma novidade a partir do ano de 2023, que nós tivemos a publicação da NBC-TG 1001 e a NBC-TG 1002, que alterou o limite das empresas obrigadas ao IFRS Full. Então, hoje, as empresas que tenham faturamento acima de 4 milhões e 800 e até 78 milhões estão sujeitas à NBC-TG 1001 e abaixo de 4 milhões e 800 à NBC-TG 1002. Ou seja, acima de 78 milhões, todas as empresas têm que aderir aos padrões internacionais de contabilidade. E trazendo essa realidade para a emissão dos laudos, inúmeros são os CPCs que exigem a formalização dos laudos. Nós podemos citar o CPC 01, que trata da figura do impairment, que é o reconhecimento da perda contábil. Essa perda ela tem que ser respaldada por laudo. Nós temos o CPC 04, que vai tratar do reconhecimento de intangível. Então, nas operações de cisão, fusão, incorporação, que tenha qualquer mensuração que precisa ser apropriada por meio de laudo, junto com o CPC 15, que vai tratar da figura de combinação de negócios, que vai trazer de forma específica essa necessidade da formalização. Nós temos o CPC 06, que trata do arrendamento mercantil, que também tem a necessidade de formalização de laudo. O CPC número 12, que vai trazer a figura do ajuste a valor presente, em que você tem que apresentar a fluência dos juros em razão do tempo, tanto para contas patrimoniais, seja de ativo, seja de passivo, temos a exigência do laudo. O CPC 27, que vai tratar do ativo imobilizado para reconhecimento de vida útil, ele também tem a necessidade de emitir laudo, porque hoje as empresas brasileiras, elas reconhecem a figura da depreciação por uma tabela da Receita Federal, e essa tabela é só para fins fiscais, para fins contábeis a gente precisa do laudo. O próprio CPC 28, que vai falar da propriedade para investimento, que
E quando a empresa ela tem um investimento e ela não caracteriza esse ativo como ativo imobilizado, ele pode ser valorado a valor justo, que é valor de mercado. Então, é necessário um laudo. E temos aí o próprio CPC, que vai tratar da figura do valor justo, que vai impactar várias contas, né, tanto do ativo como do passivo. E para todas essas é necessário você ter um laudo. E esse laudo, aferido por um contador, por um auditor, por um perito, com capacidade técnica para apresentar esses critérios contábeis. E não só capacidade técnica, mas também com independência. Isso, independência. E quando a Independência. gente fala em independência, nós temos a norma brasileira de contabilidade, que é o CTG 2002-2018, que Sim. trata exemplarmente do que diz respeito à independência do profissional ou da empresa, Sim. dos profissionais ou da empresa contábil que emite esse laudo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Elias, então agora eu gostaria que você conceituasse para a gente cisão, fusão e incorporação, né? Para que os profissionais que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, os alunos, os próprios empresários entendam esse conceito e a diferenciação entre eles. Olá, querida Rosa, minha ex-presidente do CRC, eterna em meu coração, que eu tenho um carinho muito grande por você. É um privilégio fazer parte dessa mesa aqui, para tratarmos de um tema tão importante, tão relevante para a classe contábil, que é fusão, cisão e incorporação. É um tema de contabilidade avançada que a gente não vê assim, nos dia a dias dos escritórios de contabilidade. É uma questão, é um tema mais complexo, né, que deve ser assim, estudado, analisado por profissionais qualificados. E qual que seria, então, né, a diferença e o que seria a contextualização da fusão, cisão e incorporação? Esses temas, ele parte aí da reestruturação societária. O que seria uma reestruturação societária ou uma reorganização societária? Seria alguma alteração na estrutura de uma instituição da participação societária, de uma instituição societária que está vinculado aí ao nosso NBCTG, que a partir do momento em que a gente faz qualquer tipo de alteração, a gente parte para a parte operacional, que é as combinações de negócio. Então, fusão, cisão e incorporação são algumas questões voltadas aí para a reorganização societária de combinação de negócios. E com isto, a fusão ela está disposta lá no artigo 228 da Lei 6.404 de 76. A fusão ela parte de alguns objetivos, de interesses dos sócios, dos acionistas, que ela visa fazer alguma alteração, alguma mudança, para fazer um planejamento estratégico, alcançar um novo mercado, atingir uma rentabilidade maior, buscar fortalecimento da marca, fortalecimento dos produtos, fortalecimento dos serviços. E com isso, a fusão ela é a união de duas ou mais empresas, mais companhias, e que elas aí criam uma nova empresa. Então, essa aí é a questão. Então, a fusão é a união de duas ou mais empresas, né, com objetivo comum, de rentabilidade de negócio ou o que seja, mas que surge uma nova empresa. E aí, o que nós temos aí de contextualização de cisão? A cisão já é o contrário da fusão. É uma separação aí de uma empresa, e a gente tem a cisão total, cisão parcial, e dentro deste processo também pode ser analisado aí o contexto do objetivo que é determinado aí por essa cisão, separar essas empresas. E assim, falando em relação... a cisão ela está vinculada ao artigo 229 da Lei 6.404 de 76. E, por fim, a incorporação, né? O que seria a incorporação? Ela é diferente da fusão, que muitas pessoas, muitos profissionais fazem confusão. A fusão, ela cria-se uma nova empresa. Na incorporação, nós temos a incidenda e temos a cindida. Então, a cindida, ela pode continuar ou não. Em relação à incorporação, é quando há uma empresa que ela incorpora uma ou mais empresas, trazendo para si todo o patrimônio, toda a parte contábil, toda a estrutura, toda o know-how, né? Depende também de trazendo todos os sócios.
que podem trazer uma ou mais empresas aí na incorporação. E está disposto lá no artigo 227 da Lei 6.404 de 76. Então, assim, a parte mais contextual seria dessa forma, e mais para frente a gente contextualiza individualmente cada uma. Maravilha. Elias, tanto a cisão, quanto a fusão, quanto a incorporação, esses atos são registrados, são levados a registros, né? A exemplo da Junta Comercial de Minas Gerais, mas em qualquer junta do estado, do país. Então, nós precisamos entender que esses laudos, quando levados, né, num processo de cisão, fusão ou incorporação, eles precisam estar não só fundamentados com a boa técnica, né, mas principalmente com a independência do profissional da contabilidade que assina o laudo ou que realizou a elaboração das demonstrações contábeis. Então, aqui eu vou trazer para vocês um case, tá? Que a gente vive muito lá na junta comercial. Então, primeiro, os processos de cisão, eles precisam andar juntos. Se ela foi cindida em 2 ou mais empresas, os processos têm que caminhar juntos. O laudo faz parte desses processos. Existe um entendimento, quem tiver interesse pode pesquisar no site da Junta Comercial, é o entendimento 800, para nós interno é 800, mas no capítulo que diz de cisão, fusão e incorporação, as informações que são utilizadas pelos analistas e pelos vogais para análise e julgamento dos processos. Então, é importante que a junta não vai fazer uma análise de cálculo, mas ela precisa analisar a legalização, a parte jurídica desse laudo. Ou seja, primeiro, tem que ter o protocolo, tem que estar anexo ao documento. Segundo, o laudo, ele pode ser emitido por uma empresa especializada, né, ou por 3 contadores. Então, esses processos de cisão, fusão, incorporação, eles estão registrados na Junta Comercial. No case que eu vou comentar aqui, na Junta Comercial de Minas Gerais. Os processos, por exemplo, de cisão, eles têm que andar junto. Os processos de fusão, idem, tem que andar junto. Eu não posso levar registro um processo, por exemplo, de fusão e não apresentar as partes, né, as novas empresas. Na Junta Comercial, nós temos alguns entendimentos que são muito importantes, principalmente para o profissional da contabilidade, acompanhar quais são as observações que ele tem para levar a registro um processo. Por exemplo, de cisão. Nesse momento, o laudo de avaliação que tem que ser anexado ao processo, no protocolo, ele deve ser elaborado por uma empresa especializada ou por 3 contadores, tá? Identificados, porque muitas vezes a gente pega o processo, o laudo lá na parte de protocolo, vem colocando os dados do profissional, do contador, e não coloca o número de registro. Então, a gente precisa entender que a identificação ela tem que ser completa desse contador. Da empresa, ou se não for um contador, 3 contadores assinando, vai ser uma empresa contábil. Ela tem que ter o registro da empresa e o registro do profissional que representa essa empresa. E uma outra informação importante, precisa ter independência. Essa palavra independência para os laudos, ela é muito importante. Então, um profissional que elabora as demonstrações contábeis não pode ser o mesmo profissional que elaborou o laudo, que participou dessa elaboração. Então, é muito importante essa separação que nos traz uma transparência e uma confiabilidade. E nós temos uma legislação específica, que eu volto a falar, que é a NBC-TG 2002 de 2018, emitida pelo Conselho Federal, no item 3, no item 3 do alcance dessa norma, trata especificamente disso,
da independência do profissional da contabilidade. E na junta comercial a gente analisa isso. Se não tem essa independência, a gente volta o processo indeferido e colocando a justificativa desse indeferimento. Eu aproveito esse momento aqui para que a gente possa sempre, né, ter esse cuidado ao levar os processos para registro, que é onde as empresas vão ter as oportunidades, né, que a reorganização societária depende. E tem até um ponto interessante que a gente precisa citar, da idoneidade da documentação que serviu de base para a feitura do laudo. Porque quando a gente fala desse critério de independência, você vai estar tratando ali de um profissional independente da realização, da contabilidade, da escrita, e que ele vai expressar uma opinião em cima de uma contabilidade que foi processada. E que essa contabilidade ela tem que estar em conformidade com os padrões ditados pelo Conselho Federal de Contabilidade. A contabilidade ela tem que ter ali toda uma formalidade de estrutura para que esse laudo seja condizente e que esse laudo, de fato, seja aceito. Então, quando a gente fala, não existe uma exigência de ser uma empresa especializada para a feitura do laudo, mas existe uma necessidade de técnica para a formalização do laudo, de acordo com uma contabilidade consistente. Porque se a contabilidade não estiver consistente, é lógico que o laudo vai ser aí um documento que não vai refletir a realidade. Então, e ele pode ser até contestado, né? Isso. Sim, exatamente. Levando em consideração esse critério da transparência, da integridade, esse é um trabalho como se fosse uma auditoria. Então, ele tem que ser balizado, feito um checklist de acordo com tudo que está respaldado na NBCTG 2002, né, de 2018, bem como comprovar essa integridade se esse laudo ele realmente colheu as evidências, né, íntegras, como fala lá a nossa contabilidade de forma ética. E, complementando também, a gente tem que lembrar o seguinte, que para que haja a formalização desse processo, antes desse processo ir para a junta, antes dessa elaboração desse laudo, a gente tem que destacar que todo esse processo, que é bem complexo de fusão, cisão e incorporação, ele tem que ser passado por um órgão fiscalizador. Então, o órgão fiscalizador desses temas, dessas áreas aí, é o CAD, é o Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor, que ele visa avaliar aí se há a livre concorrência de mercado quando há essas reorganizações societárias. O que essas reorganizações podem afetar no mercado? Por exemplo, hoje no Brasil nós estamos passando aí por um processo, um caso aí da aviação. Nós temos hoje 4 empresas aéreas no Brasil, que é Latam, Azul, Gol e Voipass. E aí está tendo aí uma questão aí que está sendo avaliada pelo CAD, que seria a fusão da Gol com a Azul. Como é que ficaria a livre concorrência de mercado na área de aviação se nós temos 3 principais? A Voipass acabou de ter sua licença suspensa, então não pode fazer nenhum voo. Como que ficaria a concorrência para o mercado se não tivesse um conselho que fizesse essa fiscalização para liberar? Entretanto, por enquanto, né, ainda não foi aceito essa fusão. Houve aí um offshore, um corte shore, em que elas podem participar de fazer toda a sua questão de comercial. Mas fusão mesmo, para se criar uma nova empresa, que como foi feito com a Latam, que foi realizada uma fusão real, que juntou 2 empresas de aviação aérea e criaram sua nova, que era a chilena LAN, com a nossa brasileira TAM, que criaram aqui a Latam. Então, a gente tem que se observar muito essa questão, que antes de ter essa formalização de apresentação, de elaboração do laudo, da integridade das informações contábeis, de todo o aspecto constitucional, legal da junta comercial, tem que observar também essa questão, esse critério, se foi aprovado pelo CAD. Mas nós estamos falando aí de grandes empresas. CAD, a gente está falando de grandes empresas. Agora, vamos voltar aqui para o nosso dia a dia, né? Empresas, às vezes até empresas familiares, estão
passando por reestruturação societária, muitas das vezes movidos por processo de sucessão. Sim. Então, essas empresas são empresas que não vão ser analisadas pelo CAD, né? Não há nenhuma obrigação de um órgão fiscalizador. O que a gente precisa agora, voltando para as pequenas e médias empresas, é entender que o laudo de avaliação contábil ele é muito importante para as empresas. É aí que eu destaco que é onde a gente precisa chegar. Porque quando se a gente falar de fusão, cisão e incorporação e não tocar no assunto, né, que é um tema geral, tanto para micro, pequenas e grandes empresas, a gente não poderia ter esse comparativo, né, do grande porte, que são as empresas, igual a Cristiane informou, que faturamento superior a 78 milhões, que tem essas obrigatoriedades. Então, as micros, pequenas empresas de pequeno porte não têm essas exigências. Mas é bom deixar essas informações bem claras, né, para que a gente possa entender, porque às vezes as pessoas podem perguntar, pode ter dúvida. Pode chegar amanhã, né? Uma grande empresa, um grupo grande, e falar, Elias, eu preciso fazer uma análise de reestruturação na minha empresa, é uma empresa que fatura 500 milhões, então você vai ter que pensar num checklist diferente de uma empresa de pequeno e médio porte, né? E até tem um ponto interessante, porque a gente está dando um foco para as operações, né, de combinação de negócios, mas existe dentro do universo societário a necessidade de feituras de laudos para outras operações, como é o caso de transformação, como é o caso de aumento de capital. Então, existem situações de outras naturezas societárias que também vai requerer a figura do laudo, até né? mesmo a criação de grupos econômicos Sim. que não tenha nenhuma participação societária, como a Joy Venture e uma offshore, mas que precisam desses laudos técnicos para que possa para balizar, ter a transparência e a integridade do negócio. E é interessante o que a Rosa disse, que a reorganização societária, a combinação de negócios, ela está pautada também, às vezes, para micros e pequenas empresas de pequeno porte. Porque, com isso, pode-se fazer um planejamento sucessório, né? Se faz um planejamento estratégico, um planejamento operacional, um planejamento tributário, né? Que há muita questão aí do planejamento tributário. Aí, só citar um exemplo de um grupo, né, que realizou aqui. Aí, dentro desses planejamentos, nós temos, né, de conhecimento muito, que é especialista, a Cristiane, é sobre a simulação, né, que é a ilusão fiscal e tributária, tá? Que foi realizado um planejamento sucessório, né, foi feita uma cisão. Primeiro foi feita, veja bem... Você só não pode falar o nome Não, a empresa não vou falar, o grupo eu não vou falar. Não fala, não. Apesar que foi notório, houve um processo judicial e aberto, mas eu não vou citar o nome de um grande grupo aqui de São Paulo, região sul, sudeste. O que eles fizeram? Eles fizeram uma reorganização societária com combinação de negócios com planejamento tributário para elisão fiscal, para não pagar imposto de renda, né, é muito ITBI, comum. E transferir... na realidade, eles queriam transferir o patrimônio, né, sem pagar o ganho de capital, sem pagar ITCD, sem pagar a tributação. Então, eles fizeram uma simulação, fizeram uma fusão. Então, juntaram 3 empresas, de grande nome aqui no Brasil, e fizeram para poder passar parte desses patrimônios, transferir para um dos herdeiros. É um planejamento sucessório. Entretanto, portanto, todavia, a gente, para fazer esse processo, então, se você fez o processo de fusão para incorporar as 2 empresas, incorporar ali todos os seus ativos, não estamos falando de incorporação, mas em relação à incorporação de ativos das 2 empresas, para depois transferir aquele ativo para um dos herdeiros. E, com isso, sucatear a empresa para poder... Né, com o objetivo obscuro para isso, contabilidade criativa, nem consultiva. Mas foi pego aí pelo Ministério Público, foi fiscalizada, chegou a ser judicializado, o que houve aí, menos de um ano, foi feita a cisão. Então, veja bem, passou aí pelas 2 fases, né, que nós temos aí de combinação de negócio, fusão e cisão,
mas de forma indevida, né? De forma que foi feita uma simulação, uma ilusão, como se fosse um procedimento correto, mas foi único e exclusivamente para burlar a legislação e fiscalização. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, nós profissionais da contabilidade, né, feito lá todo o processo, como um profissional que faz o trabalho com integridade, com transparência, mas que nós não temos essa responsabilidade, esse compromisso da forma que essa empresa utilizou aí para fazer essa ilusão. Então, foi feito um trabalho, um processo de forma ilícita. A gente tem que deixar isso também muito bem claro, que nós, no processo, a gente tem que tentar observar isso, que é uma questão do profissional contábil, enxergar o que pode ser feito lá na frente, que possa afetar o nosso trabalho, afetar a profissão. Sim. Cristiane, vamos voltar um pouquinho, né, na questão das exigências e desse impacto do laudo contábil nas empresas que hoje buscam a reorganização societária. Em termos de planejamento, né, já que o Elias falou no planejamento tributário, o que você pontuaria para a gente do impacto tributário nessas reorganizações? Olha, nós temos um ponto muito importante e relevante a ser colocado quando a gente fala da realidade tributária com a exigência do laudo. A Lei 12973, que é hoje uma lei de ampla regulamentação, tanto do imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS, ela vai tratar de aspectos contábeis alicerçados com exigências tributárias. E quando a gente fala dos processos de combinação de negócio, em que é necessário o reconhecimento do ágio, nós temos as figuras tanto do goodwill como também da compra vantajosa, que são aferidos por meio de laudo. E esse laudo e esse reconhecimento contábil, ele vai afetar diretamente o resultado. De modo que você pode ter reconhecimento tanto de receita como de despesa. E a feitura do laudo vai indicar diretamente se esse impacto vai ser tributado ou não. Então, quando a gente tem o laudo, ele, por exigência da própria Receita Federal, ele vai ser um parâmetro que vai sustentar o seu registro contábil, e esse registro contábil, sendo feito conforme as suas regras, ele vai impactar ou não o resultado no que tange à tributação federal. Além da questão da reorganização societária, nós temos esses impactos de feitura de laudo em outros pronunciamentos contábeis que também têm afetação tributária direta. Então, quando a gente fala de todos os efeitos de reconhecimento de perda, que tem a figura do impermit, que são associados a vários registros societários, se não tiver um laudo, você também tem o reconhecimento de despesa indedutível. E aí, impacto de imposto de renda e contribuição social. Quando a gente fala da figura do intangível, que recebe lançamentos a título de goodwill, se você não tem a justificativa por meio de laudo, você tem um impacto tributário. Quando a gente fala da figura do valor presente, esse valor presente, CPC número 12, trazendo avaliações de ativo imobilizado com efeitos de compra vantajosa, se não forem refletidos devidamente no laudo, impacto tributário. O próprio CPC 15, que vai trazer toda a figura da combinação de negócios, ela traz ali, dentro das próprias notas explicativas, quais são os requisitos que você tem que tratar para, dentro do laudo, você ter os elementos que serão neutralizados pela Lei 12973, porque se eles não forem refletidos, impacto tributário. O ativo imobilizado, CPC 27, que traz aí hoje a necessidade de reconhecimento, não só de vida útil, que é o que muito se discute no mercado, mas também a evidenciação do valor residual dentro da contabilidade. Se isso não for refletido, isso impacta na mensuração de compra vantajosa e automaticamente reflete esses resultados na evidenciação do laudo, que pode trazer impacto tributário. Você comentou do valor residual, né? Sim. É muito importante, porque Sim. muitas das vezes você deixa de utilizar
essa opção do valor residual, e aí você vai calcular a depreciação do valor total, e depois, no momento que você vai vender, você tem um ganho maior, né? Você acaba tendo um ganho, porque aquele bem que você está vendendo, ele foi utilizado e já totalmente depreciado, você vai ter um ganho tributário nele. Então, acho que esse... Na realidade, um ganho de capital que terá uma despesa, um custo tributário, né? Porque aí vai ter de incidência imposto de renda, imposto de CSL, renda, né? CSL. Então, assim, quando a gente fala da tributação, nós temos vários impactos, né? O efeito do ganho de capital, o efeito da despesa ser considerado indedutível. Todos esses impactos, especialmente se você é uma empresa de lucro real, ele tem que ser Tem que ser analisado, corretamente né? evidenciado. E a partir do momento que você tem ali uma exigência, que é uma exigência societária, a Lei 6.404 traz a exigência de ter o laudo, aí vem todas as regulamentações contábeis nos pronunciamentos que trazem ali a vinculação de ter um laudo. E, diante dessa necessidade, a Lei 12.973, ela vai trazer a figura das subcontas contábeis, aonde você traz ali uma neutralidade tributária para eventos de padrões internacionais que você evidencia por meio de subcontas contábeis. De modo que, se você não fizer isso, você vai sofrer o impacto. Imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS. Então, é uma realidade societária, é uma realidade que tem que ser formalizada. O Conselho Federal de Contabilidade traz aí que, dentro da feitura do laudo, todos os requisitos. Então, o laudo ele tem uma forma apropriada para ser apresentado, né? E eu tenho aqui, é o item 35 da NBCTG 2002, de 2018. Ele trata da estrutura do laudo. Isso. Então, é muito importante. Independente do tipo de laudo, ele tem que ter destinatário, ele tem que ter os dados do profissional da contabilidade. Eu vou reforçar isso aí, porque muitas das vezes, nesse item, o profissional coloca o nome dele, coloca CPF e não coloca o número do registro contábil, né? Deve levar em consideração também esse laudo, dois aspectos aí que a gente tem que avaliar nesse planejamento. E seria, o laudo vai destacar a parte tributária, né, do impacto tributário que tem nessa reorganização societária, e aí tem o impacto financeiro do custo do negócio. Com isso, vai destacar se pode ser viável ou não esse negócio. Então, além da obrigatoriedade legal, né, da legislação, seguindo as normas internacionais, ainda pode-se ter aí um planejamento se é de viabilidade econômica ou não. Olha só que interessante e importantíssimo a execução desse laudo. Então, esse item 35 da NBCT 2002, ele fala do destinatário, os dados do profissional, o objetivo da avaliação, a responsabilidade da administração, porque a gente nem comentou, mas todo o laudo ele tem que ser assinado pelos 3 contadores ou empresa especializada, que a própria 6.404 traz, e também pelo administrador da empresa. É verdade. Né? A metodologia utilizada, a responsabilidade dessa administração, a responsabilidade do profissional da contabilidade e a conclusão. Essa responsabilidade do profissional da contabilidade, ele sempre vai mencionar que aquelas informações vieram das demonstrações contábeis que foram elaboradas e assinadas pelo administrador e pelo contador responsável, o profissional da contabilidade responsável. E até uma mudança de cultura, né? Porque o contador, ele lida muito bem com os números, mas ele ainda tem uma grande dificuldade com notas explicativas. E as notas explicativas é uma realidade dos padrões internacionais, é uma exigência do próprio CFC, e as notas explicativas são extremamente necessárias para compor uma estruturação de um laudo. Com certeza. Então, é muito importante aí para a nossa realidade contábil praticar e exercer cada vez mais a feitura das notas explicativas, independentemente do porte das empresas. E para isso a gente precisa continuar estudando. Com Não é isso? o tempo todo. Eu tô aqui na minha frente 2 professores, 2 contadores
com muita experiência de mercado, com muito zelo. E precisamos fechar a nossa mesa. Eu gostaria que o Elias, né, deixasse aí uma mensagem, né, sobre o tema ou sobre algum assunto que você queira. E logo em seguida, Cristiane. Olha, eu gostaria de agradecer aqui a participação, foi muito bacana, foi muito relevante aí nosso bate-papo, né, trazendo essas informações que são pouco estudadas, são poucos profissionais que buscam informação nessa área de reorganização societária, combinação de negócios. Eu deixo aqui o meu recado, né, para os profissionais que querem diversificar aí o seu portfólio de serviços. É uma área muito bacana para se atuar, é uma área que tem que estudar constantemente. Nós falamos muito aqui de CPCs, normas técnicas, do CFC, de Conselho Federal de Contabilidade, legislação, é mudança de mercado, né, mudança de culturas. Então, essa aí a gente tem que estar sempre antenado. Então, esse é o nosso perfil profissional, né, buscando aí sempre informações no que tange a nível nacional, a nível internacional, para que a gente possa acompanhar essas mudanças e possamos prestar um serviço de qualidade aí aos nossos clientes. Muito obrigado pela participação. Maravilha, nós que agradecemos. E aí, Cristiane? Eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, deixar aí para vocês a mensagem no sentido de que o padrão internacional não é uma realidade para empresas de grande porte. Hoje, toda e qualquer empresa brasileira está sujeita aos padrões internacionais de contabilidade e que eles têm um impacto direto na área tributária. Então, ter aí essa associação, ela é muito relevante e é o que, de fato, traz aí os melhores resultados para as empresas. E agradeço ao Voz Contábil pela oportunidade de trazer para vocês aí um conteúdo e até uma próxima oportunidade. Com certeza, novas oportunidades virão. Nós agradecemos, esperamos aí, né, que esse momento nosso possa ser replicado várias vezes. Muito obrigada a todos.